Isto é mesmo um país sul-americano? Por que parece mais próspero e organizado do que qualquer país europeu que vi em toda a minha vida? A primeira frase escapou dos lábios de Aruan, o ancião líder do grupo indígena Munduruku com mais de 80 anos, assim que pisou na passarela de desembarque do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão, naquela noite de chuva fina. Eu estava ao lado dele, vestindo o uniforme de coordenador de ligação das Nações Unidas. Meu coração batia tão forte quanto o alarme de emergência que soou no avião momentos antes. Não era por causa de uma ameaça de bomba, mas porque eu sabia que, a partir daquele instante, o mundo dos 8 anciãos, criados em aldeias sem eletricidade nem água encanada, mudaria para sempre. Durante toda a vida, foram ensinados a acreditar que a cultura ocidental e a eficiência alemã eram a única resposta para a palavra civilidade. No entanto, nas próximas 72 horas, em meio à desordem organizada do Rio, à serenidade encantadora de suas igrejas barrocas e ao calor humano, porém disciplinado, do povo carioca, essa velha imagem seria lentamente despedaçada. Novas perguntas seriam plantadas na raiz do que significa verdadeira civilização. Eu ouvi a frase do líder Munduruku clara na minha cabeça, como um tambor em um ritual ancestral. Mas naquele exato momento, meu coração palpitava com um tipo diferente de emoção. Uma sensação que me dizia que o que estava prestes a acontecer não era apenas o gerenciamento de um desembarque de emergência, como meu dever na ONU exigia, mas o início de uma história que mudaria o futuro de muitas aldeias remotas na Amazônia e, quem sabe, transformaria a forma como o mundo enxergava o Brasil para sempre. Meu nome é Lucas, um carioca comum que cresceu com as imagens do Pão de Açúcar, do metrô e do trânsito que podia levar horas. Mas, aos olhos dos turistas estrangeiros que eu conheci na época da faculdade, meu país era frequentemente reduzido a praias bonitas, caipirinhas baratas e samba. Muitas vezes ouvi frases como: "O Brasil é só festa e futebol mais perigoso". Ninguém falava sobre a enfermeira do SUS que pegava o ônibus lotado para atender em comunidades carentes, ou o professor que se arriscava a levar educação para as áreas de risco. Por isso, a pergunta sempre esteve enterrada no meu íntimo: qual era o valor real do meu país aos olhos dos outros? Nos últimos 15 anos, mudei-me do Rio para trabalhar na sede da ONU em Nova York, atuando no setor que supervisiona a região amazônica e o Pantanal. Meu trabalho era ligar o mundo das salas de reuniões luxuosas ao mundo das aldeias que ainda dependiam do rio. Estive no Peru, na Colômbia, no Mato Grosso do Sul e caminhei sobre a terra rachada pela seca, onde crianças precisavam buscar água a quilômetros de distância todos os dias. Apertei a mão de anciãos que, mesmo com a visão fraca, memorizavam todos os nomes dos seus antepassados. No entanto, de todas as viagens, nenhuma me tocou tanto quanto o encontro com os 8 líderes tribais. Aruan, o líder Munduruku, pele escura, cabeça raspada, mas com a postura ereta e olhos penetrantes, como alguém que vê o passado e o futuro. Sua vida era ligada à floresta e aos rios, mais do que a arranha-céus e VLTs. Ele me contou com voz simples que sua aldeia precisava de 4 horas de caminhada para alcançar a estrada asfaltada e mais várias horas para o hospital mais próximo. Eletricidade para nós é como a lua no céu, ele disse, rindo, mas sem poder alcançá-la. Mas quando falava da honra dos ancestrais, ele silenciava e olhava para o céu. Tupã, o ancião do povo guarani, era um homem de poucas palavras, mas de um olhar acolhedor. Ele sempre me perguntava sobre minha família, sobre meus pais que ainda moravam no Rio. Ele me disse uma vez: "Não medimos a civilidade de um povo por seus prédios, mas pela maneira como tratam as crianças e os idosos." Isso me fez lembrar da minha avó, que ainda acendia velas para Nossa Senhora no nosso apartamento antigo na Tijuca, e de minha mãe, que insistia para que eu cumprimentasse os mais velhos com um abraço sincero antes de sair de casa. Javier, um líder comunitário do Pantanal, era bem-humorado, ria alto, gostava de falar sobre futebol e política no rádio local. Mas por trás disso, havia uma preocupação profunda que ele me confidenciava após as reuniões. Ele temia que os jovens da comunidade fugissem para a cidade grande, consumissem notícias estrangeiras, esquecessem a língua ancestral e não voltassem mais para cultivar a terra ou criar gado para suas famílias. Os 8 tinham um ponto em comum: cresceram em um mundo onde o homem branco, especialmente o europeu, era o modelo de modernidade. Missionários de Berlim e Paris levaram livros, fotografias e muitas explicações para suas aldeias. O horizonte de Munique, Paris ou Manhattan foi elevado como o futuro que deveriam respeitar e aspirar.
A viagem para a reunião em Nova York não foi diferente de uma peregrinação para encontrar os deuses da civilidade imaginada. Lembro-me bem dos olhos deles no dia em que saímos do aeroporto JFK pela primeira vez. Assim que o ônibus da ONU passou pelos arranha-céus de Manhattan, Aruan murmurou: "Os humanos realmente podem empilhar pedras até as nuvens?" Ele olhava para os edifícios de vidro como uma criança que vê uma montanha pela primeira vez. Tupã olhava em silêncio para a ponte sobre o rio Hudson antes de me perguntar baixinho: "E as pessoas pobres desta cidade onde elas vivem?" Essa pergunta ficou na minha cabeça durante os 3 dias de reuniões. Na grande sala de conferências, eles estavam cercados por sotaques de todos os tipos, ternos escuros, gravatas apertadas e projetores cheios de gráficos e números. Eles contavam a história de sua terra com linguagem simples, mas cada palavra transbordava orgulho pela terra, pela chuva, pelo som dos tambores ao pôr do sol. Vi representantes de muitos países se levantarem para aplaudir Aruan quando ele disse: "Não estamos atrasados na civilidade, estamos apenas em um caminho diferente." Mas, por mais altos que fossem os aplausos, a imagem na cabeça de muitos ainda ligava a palavra desenvolvido à Europa e à América do Norte. Eu mesmo estava acostumado com essa atitude até esta noite. A noite em que o avião teve que mudar de rota e forçou os 8 líderes a pousar na terra que eu chamo de lar. O país que muitos viam apenas como um destino turístico barato estava prestes a se tornar o palco onde eles questionariam tudo sobre a palavra civilidade, de uma forma que nenhuma sala de reuniões luxuosa conseguiria. Após o último dia da reunião, o grande salão da ONU esvaziou-se lentamente. Mais de 100 bandeiras estavam alinhadas em silêncio. Sobrou apenas o som de malas sendo arrastadas e as conversas finais das delegações. Os 8 líderes saíram da sala em calma serenidade. Seus mantos coloridos contrastavam com os ternos escuros dos diplomatas, como pequenas chamas em meio às paredes frias de concreto. Enquanto esperávamos a van para o hotel, Javier se virou e me perguntou pensativo: "Lucas, aquelas pessoas que falavam sobre direitos humanos, elas já pisaram na terra seca e rachada das nossas aldeias?" Eu sorri levemente, sem responder. Eu sabia que muitos voltariam para seus táxis amarelos na frente, jantariam em restaurantes elegantes à beira do Hudson e guardariam as histórias das aldeias sem eletricidade apenas em relatórios volumosos. Durante os 3 dias, Aruan havia falado no plenário. Sua voz era firme, mesmo sem ter frequentado escolas de oratória. Nós temos a memória dos nossos ancestrais como lei. Temos o som do vento e da chuva como nosso livro didático. Não pedimos que o mundo nos veja como atrasados ou modernos, apenas que nos veja com igualdade. Os aplausos duraram muito tempo. Vi representantes de vários países se levantarem, mas nos olhos de muitos ainda havia o mesmo brilho, o brilho de quem acredita que o caminho pavimentado com concreto é o único que leva à civilidade. Na noite de volta, fizemos o check-out do hotel de Nova York antes do pôr do sol. Eu entreguei os cartões de embarque um por um, checando os passaportes com cuidado, sabendo que, se o documento de alguém tivesse problema, a volta para casa de toda a comitiva se complicaria. Nossa rota era Nova York, Lisboa, Cuiabá, de onde eles seguiriam em aviões menores ou caminhonetes de volta para suas aldeias. No avião de uma grande companhia aérea europeia, os assentos azuis escuros se estendiam como um mar de fotos de revista. Os passageiros se acomodavam. Aruan sentou na janela, Tupã ao lado. Eu me sentei no meio da fileira para poder cuidar de todos. Quando o avião acelerou na pista, Nova York se afastou como um modelo de brinquedo. As luzes brilharam por um instante, antes de serem engolidas pela escuridão do Oceano Atlântico. Não demorou muito para que o piloto apagasse o sinal de apertar cintos. Alguns passageiros reclinavam seus assentos, outros assistiam a filmes. Os líderes tribais, no entanto, sentavam-se eretos, olhando pela janela, como se observassem algum ritual sagrado. Essas nuvens são como os espíritos dos ancestrais flutuando entre a terra e o céu, Tupã disse baixinho. Eu o olhei e pensei nas nuvens sobre o rio, no cheiro de terra molhada que eu conhecia desde criança. De repente senti uma saudade intensa de casa, embora estivesse acostumado a voar entre continentes várias vezes por ano. Muitas horas se passaram. O avião voava na noite profunda sobre uma terra que não víamos, mas sabíamos que era o leste europeu e em seguida o Atlântico Sul. Eu dormia e acordava em um mundo meio real, meio sonho, até que o som vezes plim, vezes do microfone soou, seguido pela voz grave do comandante. Prezados passageiros. O anúncio em inglês que se seguiu
fez a respiração de todo o avião prender. Temos relatos de uma ameaça à segurança deste voo. Precisamos desviar a rota e fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Brasil, que é o maior aeroporto mais próximo neste momento. Por favor, apertem os cintos de segurança e sigam estritamente as instruções da tripulação. O burburinho surgiu imediatamente. Alguns passageiros exclamaram, outros murmuraram orações em suas línguas. Crianças choravam baixinho. Senti o avião inteiro encolher em um piscar de olhos. Lembranças de notícias de aviões ameaçados de bomba vieram à minha mente. Preocupado, virei-me para os 8 líderes. Para minha surpresa, suas expressões estavam mais calmas do que eu esperava. Javier riu baixinho. Nossas vidas de guerreiros enfrentaram secas, jaguares e guerra civil. Estar em uma máquina de ferro no céu e ter que pousar em outro campo de pouso deve ser apenas mais um tipo de teste. Aruan se virou para mim com um olhar sério. Como é o Rio de Janeiro? Conte-nos. A pergunta me atingiu mais profundamente do que ele imaginava. Eu tinha ouvido turistas ocidentais descreverem o Rio como a cidade do carnaval, das praias e dos táxis que cobravam a mais. Mas eu sabia que essa mesma cidade tinha cirurgiões que ficavam 12 horas por dia na sala de operação, professores que ensinavam em salas de aula de madeira. Hesitei por um instante antes de responder com cautela. É uma cidade caótica, mas tem sua própria ordem. Comecei devagar. Tem metrôs que correm acima do trânsito congestionado. Tem igrejas antigas onde as pessoas ainda vão rezar. Tem hospitais onde pessoas de outros países vêm buscar tratamento. E tem muitas pessoas que ainda acreditam que um abraço sincero é a forma de afirmar que nos vemos como seres humanos iguais. Um dos líderes franziu a testa. Mas é um país de brancos? Eu engoli em seco com amargura. Não. A maioria das pessoas que construíram esta cidade tem a pele escura, não muito diferente de vocês. Fiquei em silêncio por um momento. Um tipo diferente de ansiedade começou a surgir, não sobre a ameaça no avião, mas sobre como o sistema do meu país lidaria com esta situação. O aeroporto teria pessoas que falavam inglês o suficiente? A gestão de um voo de emergência seria tranquila ou caótica? Eu tinha que cuidar de 8 líderes idosos com mobilidade reduzida, culturas muito diferentes e corações frágeis por causa da longa viagem. Enquanto eu estava imerso nesses pensamentos, o avião começou a tremer levemente, antes de descer lentamente. A cortina da janela se abriu, revelando incontáveis luzes que se espalhavam abaixo, como um mapa estelar. Aquele era o Rio de Janeiro. A cidade que eu costumava observar da Lapa na época da faculdade, agora seria o cenário da lição mais importante na vida desses líderes africanos. E talvez fosse uma lição para mim também sobre o que realmente significava a civilidade. O avião tremeu levemente enquanto o comandante anunciava para todos apertarem os cintos. As luzes alaranjadas da cidade abaixo ficavam mais claras através da pequena janela, como um bordado que a cidade inteira ajudou a tecer. Este é o Rio, eu disse para mim mesmo, apertando o braço do assento. Ao meu lado, Aruan se inclinou para fora. Os olhos que costumavam observar a vastidão da savana agora examinavam uma cidade cujo nome ele mal ouvira na infância. O avião tocou a pista de forma mais suave do que eu esperava. Não houve freadas bruscas ou inclinações violentas. Um fraco aplauso surgiu de alguns passageiros. A pessoa à minha frente se virou para acenar para uma criança que acabara de parar de chorar. Eu senti que a respiração de todo o avião aliviou um pouco. Embora a ameaça não tivesse sido claramente explicada, o fato de estarmos no chão era como se alguém estivesse retirando pedras pesadas de nossos peitos. Quando o avião parou, olhei furtivamente pela janela. Vi caminhões de bombeiros, ambulâncias e vans do aeroporto parados a uma certa distância, em perfeita ordem. As sirenes não estavam ligadas de forma alarmante, mas prontas para se moverem a qualquer sinal. Funcionários de terra, vestidos com coletes amarelos refletivos, estavam em seus postos, calmos. Sua postura não era diferente de guerreiros guardando o portão de uma aldeia, mas seguravam rádios em vez de lanças e escudos. Chegamos? Javier perguntou baixinho. Chegamos ao Brasil, eu respondi com um sorriso. O resto deixamos meu povo cuidar um pouco. A porta do avião se abriu. O ar quente e úmido que eu conhecia desde criança entrou no lugar do ar seco do ar-condicionado. Um leve cheiro de café misturado com a maresia e os perfumes dos passageiros. Era um cheiro que eu nunca encontrei em nenhum outro aeroporto do mundo. Quanto mais caminhávamos pela passarela de desembarque, os anúncios em português e inglês ecoavam. Bem-vindos ao Brasil.
Welcome to Brazil. Olhei para os 8 líderes, eles diminuíram o ritmo inconscientemente, seus olhos examinavam tudo ao redor. O chão de vidro estava tão limpo que refletia a sombra de seus sapatos de couro gasto. As paredes claras, os vasos de plantas nos cantos e as placas de sinalização em português e inglês estavam organizadas. Nada era luxuoso no estilo europeu, mas havia uma certa adequação que fazia as pessoas se sentirem seguras. Antes do controle de passaportes, todos os passageiros foram direcionados para uma área ampla. Uma funcionária do aeroporto, de uniforme impecável, se aproximou com um sorriso. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, ela disse, antes de explicar em inglês que havia sido organizada uma passagem especial para este voo devido ao pouso de emergência. Ela falava com voz suave, mas clara, e cada frase terminava com uma cortesia respeitosa, o que fez a atmosfera tensa diminuir gradualmente. Notei outro funcionário mais jovem observando Aruan, que se movia com dificuldade. Ele não esperou ser chamado. Rapidamente empurrou uma cadeira de rodas até ele. Seu Aruan, pode se sentar, por favor. Eu o levo, ele disse em português simples, com um sorriso, sem se importar que o senhor de pele escura não entendesse todas as palavras, mas entendesse a atitude. Eu traduzi para Aruan. Ele sorriu de canto e se sentou desajeitadamente, antes de murmurar. Este jovem faz como se fosse um filho, levando o pai para a igreja na aldeia. Ao ouvir isso, meus olhos arderam sem motivo aparente. Na imigração, um guichê especial foi aberto para o grupo. Um intérprete de inglês estava ao lado da oficial brasileira, uma mulher que eu já vira em notícias sobre treinamento para receber passageiros especiais. De que países vieram? Alguém precisa de ajuda com medicamentos ou dietas especiais? Ela perguntou pacientemente, enquanto olhava os documentos um por um. Quando soube que alguns eram muçulmanos e precisavam de comida halal, e outros tinham doenças crônicas, ela pegou um bloco de notas e anotou, enviando a informação imediatamente para a equipe de coordenação do aeroporto. Providenciaremos alimentação adequada, tá? E se precisarem da sala de oração, temos uma no andar de baixo. Um funcionário pode acompanhá-los. Javier sussurrou para mim. Eles fazem isso porque temos um cargo na ONU ou fazem com todos? Pensei por um momento e balancei a cabeça. Eu acho que este é o jeito deles de verdade. Mesmo se fosse um brasileiro do interior que não falasse inglês, eles perguntariam a mesma coisa. Ao entregar meu passaporte, vi a oficial cumprimentar cada líder com um leve aceno de cabeça e sejam bem-vindos. Mesmo sabendo que eles não responderiam da mesma forma, ela insistia em usar a saudação como linguagem corporal de respeito. Aquele pequeno gesto fez Tupã se endireitar com orgulho, como se estivesse sendo recebido em um ritual tradicional de sua tribo. Todo o processo levou muito menos tempo do que eu esperava. Não houve gritos nem empurrões. Tudo foi em fila e organizado, mas o ser humano não foi reduzido a um número de passageiro, como acontece em muitos aeroportos por onde passei. Enquanto éramos levados para o saguão de retirada de bagagens, Aruan se inclinou para mim e sussurrou com a voz rouca. Em um lugar onde as pessoas ainda se dão honra com gestos como este, mesmo quando há notícias de perigo, acho que eles têm uma armadura invisível no coração. Eu parei por um segundo e assenti. Eu sabia que ele não estava falando de aço ou armas, mas da disciplina que nasce do respeito mútuo. Voltei a olhar para a placa vezes Welcome to Brazil, vezes pendurada sobre nossas cabeças, sobre a fila de cadeiras de rodas, sobre o sorriso dos funcionários do aeroporto e sobre os corações dos 8 líderes que estavam sendo abertos lentamente, sem que ninguém percebesse que naquela noite, no silêncio do aeroporto, uma grande lição sobre verdadeira civilidade estava apenas começando. Assim que passamos pela imigração, o túnel de passagem se abriu para o grande saguão de desembarque. O som das rodinhas de malas raspando no chão, os anúncios em português, inglês e espanhol se sobrepondo como tambores em um festival. Eu estava prestes a explicar o processo de retirada de bagagem quando Aruan parou de repente em frente à escada rolante. Ele olhava para a esteira longa que descia com cautela, como se estivesse observando uma cobra gigante se movendo. Ao tentar dar o primeiro passo no momento errado, ele perdeu o equilíbrio. Seu corpo magro e alto inclinou-se para o lado da escada. Eu estava prestes a agarrá-lo, mas outra mão chegou primeiro. Cuidado, seu Aruan, tá? O jovem funcionário do aeroporto, vestindo uma camisa polo azul marinho, segurou o braço de Aruan a tempo e ficou ao lado dele, como se dissesse que se ele caísse, cairia sobre si mesmo primeiro. Vi um flash de pânico nos olhos de Aruan, rapidamente substituído por um sorriso tênue, incomum em um rosto que havia enfrentado décadas de tempestades. O jovem se inclinou levemente.
É melhor eu levá-lo pela rampa, viu? É mais seguro. Ele falou em português e sussurrou para que eu traduzisse. Eu expliquei a Aruan que o jovem queria levá-lo por um caminho mais fácil, vendo que ele não tinha firmeza nas pernas. Aruan assentiu devagar, olhou fixamente para o rosto do rapaz e falou em sua língua ancestral que eu não entendia, mas deduzi pelo tom de voz que era um agradecimento sincero. Aquele pequeno incidente fez meu coração, que ainda batia forte por causa da notícia da ameaça no avião, se acalmar lentamente. Fomos levados para a saída do terminal. Pessoas esperavam por parentes e amigos com flores e presentes nas mãos. Risos baixos se misturavam com o som distante de táxis buzinando. O ar lá fora estava quente, mas não abafado. Uma leve brisa trazia o cheiro de terra depois da chuva do estacionamento. A van do aeroporto, designada para a nossa comitiva, deixou o galeão e subiu na linha vermelha. A visão da janela lateral me mostrava fileiras de postes de luz alaranjadas, estendendo-se como se alguém tivesse colocado milhares de velas alinhadas até onde a vista alcançava. Outdoors de neon de celulares, carros e energéticos pendiam nos prédios à beira da estrada, alternando com prédios antigos onde o andar térreo ainda funcionava como padaria ou restaurante. Esta é a cidade que o seu povo construiu? Javier perguntou baixinho, olhando para fora. Sim, mas levou muitas gerações para ficar assim, eu respondi, pensando nos meus avós, que me contavam que na época deles ir de casa para o centro da cidade ainda era de bonde ou de ônibus velho. Quando a van deixou a linha vermelha e seguiu para o centro da cidade, as ruas ficaram mais estreitas. Prédios altos, condomínios de luxo e prédios residenciais antigos se misturavam. Fios elétricos se emaranhavam acima de nossas cabeças. Tudo parecia confuso, mas se você olhasse de perto, veria uma linha de ordem naquela confusão. Semáforos que mudavam de cor pontualmente. O apito do guarda de trânsito que estava no meio do cruzamento. Dezenas de motocicletas que se infiltravam, mas ainda davam espaço para uma ambulância passar. Passamos por um bairro onde mulheres voltavam para casa com sacolas de compras sozinhas perto da meia-noite. 2 ou 3 adolescentes pedalavam na calçada, parando no farol vermelho para atravessar a rua sem pressa. O cheiro de churrasco e moqueca vinha até nós, junto com a imagem de pessoas reunidas em volta de mesas quentes. Javier olhou a cena e me perguntou: uma mulher andando sozinha de noite assim, ela não tem medo? Eu balancei a cabeça. Não é 100% seguro, claro, mas a maioria das pessoas ainda acredita que a rua é de todos, não apenas dos mais fortes ou dos que têm armas. Finalmente, chegamos a um hotel de médio porte em Copacabana que eu havia escolhido. Não o mais luxuoso, mas perto do metrô, de diversos restaurantes e não muito longe de um grande hospital. Assim que as portas automáticas se abriram, o cheiro suave de capim-limão nos recebeu. A iluminação do lobby não era forte o suficiente para cegar, mas também não era escura para nos deixar desconfortáveis. Havia um vaso de orquídeas brancas e roxas em um canto e ao lado uma foto de um líder brasileiro em uma moldura dourada. 2 recepcionistas estavam atrás do balcão. Ao nos ver, sorriram e fizeram um gesto amigável. Boa noite. Sejam bem-vindos, disseram. Depois, mudaram para um inglês fluente, perguntando sobre a viagem, a saúde e as restrições alimentares. Vi uma delas anotar rapidamente que o grupo tinha pessoas que precisavam de halal e outras que eram intolerantes à lactose, para avisar a cozinha. Se precisarem de quartos silenciosos no andar de cima, nós já providenciamos, ela disse, entregando os cartões-chave, junto com um mapa que indicava a direção para a mesquita mais próxima, restaurantes halal e o hospital. Eu traduzi para todos. Tupã riu baixinho. Na nossa aldeia, se um convidado chega, toda a aldeia ajuda a cuidar. Aqui, eles estão fazendo a mesma coisa, mas em um prédio grande, em vez de cabanas de barro. No quarto, o ar-condicionado era agradável, a cama limpa e as cobertas esticadas. Havia um pequeno cartão em inglês explicando como usar o chuveiro, o aquecedor e a descarga, com ilustrações simples. Aruan parou em frente ao controle remoto do ar-condicionado por um tempo, antes de tentar pressionar o botão de subir e descer, seguindo as setas azuis e vermelhas. A temperatura mudou conforme sua vontade. Vi um sorriso de canto em seus lábios, como uma criança que descobre um brinquedo novo. Mas ninguém precisou ensiná-lo muito, porque tudo havia sido projetado para que alguém que nunca tocou em tecnologia pudesse entender. Naquela noite, fui bater na porta de cada quarto mais uma vez antes de voltar para o meu. Quando apaguei a luz, restou apenas a claridade da cidade que entrava pela cortina.
O som distante do metrô passando e o vento batendo nas folhas da janela me fizeram pensar na pergunta do líder tribal: como o seu país consegue ser seguro sem ser um país de brancos? Eu abri um pouco a cortina e olhei para a rua lá embaixo. Vi uma mãe segurando a mão do filho atravessando a rua na faixa de pedestres. O menino parou para esperar o sinal verde de pedestre antes de avançar. A mãe se inclinou e disse algo. E o filho fez um gesto de agradecimento ao motorista de motocicleta que parou para esperá-los. Naquele momento entendi. Se você quer saber como um país será em 20 anos, talvez não precise olhar para o Congresso ou para a sala da ONU. Basta olhar para a faixa de pedestres em uma noite tranquila e para a mesa de café da manhã de uma família comum. Na manhã seguinte, a primeira luz do sol carioca entrava pelas cortinas. Levei os 8 líderes para o salão de café da manhã do hotel. O cheiro de café fresco, pão quente e frutas pairava no ar. O som de colheres batendo em pratos e a conversa baixa de hóspedes de várias nações se misturavam em um ritmo constante. Assim que entramos, um pequeno, mas tocante incidente aconteceu. Em uma mesa, um grupo de turistas estrangeiros com 2 crianças pequenas. A criança maior corria ao redor da mesa, segurando um copo de suco. A outra subia e descia da cadeira com entusiasmo, até que finalmente a bandeja do café da manhã caiu no chão com um estrondo. Pão, ovos e salsichas se espalharam. A mãe da criança apenas disse: "Oh well, it's okay", e deu de ombros, quase saindo dali, deixando que os funcionários tivessem que se abaixar para recolher a sujeira. Nesse mesmo momento, do outro lado, uma família brasileira de 4 pessoas, pai, mãe e 2 filhos de idades semelhantes, estava sentada. O pai pousou o talher, levantou-se e ajudou o garçom a recolher os pratos caídos. A mãe disse baixinho ao filho: "Viu? Quando fazemos bagunça, outras pessoas têm que limpar. Então coma direito, meu filho." Os 2 meninos assentiram antes de fazerem um gesto de agradecimento à funcionária que trouxe mais suco. Virei-me para Aruan. Ele estava observando a cena por muito tempo, como se estivesse vendo um ritual importante em sua própria aldeia. "O que você está olhando?" eu perguntei. "Estou olhando onde a civilidade começa", ele respondeu baixinho. "Parece que não começa na grande sala de reunião de vocês. Começa na mesa do café da manhã e na mãe que ensina o filho a pensar nos outros." Depois de escolhermos a comida, a funcionária me perguntou educadamente: "Alguém aqui precisa de halal ou vegetariano? Assim posso sugerir o menu certo." Ela nos levou a um canto da comida que tinha placas claras de halal, com talheres e recipientes separados. Essa consideração invisível fez meu país parecer estar curvando a cabeça para cumprimentar seus convidados, sem precisar levantar as mãos. Durante o café da manhã, Tupã notou um menino brasileiro levando sua bandeja para o canto de coleta de pratos após terminar. O menino colocou a bandeja suavemente e agradeceu à funcionária. "Essas crianças são ensinadas que são parte deste lugar, não pessoas que vêm para usar e ir embora", Tupã sussurrou. "Na nossa aldeia ensinamos assim, mas aqui eles ensinam o mesmo em meio a prédios altos e luzes de neon." Após o café da manhã, decidi levá-los para experimentar a artéria do Rio, o metrô. Estávamos em frente à estação Carioca. O vento quente da rua soprava em nossos rostos enquanto a escada rolante nos levava para a plataforma a vários metros do chão. Dentro da estação, o piso estava limpo. As placas tinham português e inglês, com símbolos fáceis de entender. Nas máquinas de venda automática de passagens, havia uma fila de brasileiros e estrangeiros esperando em ordem. Ninguém furava a fila mesmo com pressa para o trabalho. Ajudei a comprar os bilhetes e os levei pelas catracas. Ao chegarmos à plataforma, o anúncio do trem que se aproximava ecoou. As pessoas começaram a se mover, mas ninguém ultrapassava a linha amarela. Todos paravam atrás da linha, cumprindo seu dever. A fila de espera para entrar no trem nas 2 laterais deixava um espaço no meio para as pessoas desembarcarem. Eu disse baixinho aos líderes: "Observem, ninguém está mandando, mas todos se movem no mesmo ritmo." O trem prateado chegou e parou. Os passageiros desembarcaram rapidamente. Quem esperava do lado de fora recuou um pouco para dar espaço. Depois, entraram lentamente em grupos. Não havia gritos nem empurrões. Apenas o som dos sapatos no chão de metal e um "com licença, por favor" suave de quem passava. Dentro do vagão estava cheio de pessoas em roupas de trabalho, estudantes uniformizados e turistas de mochila. Alguns liam livros, outros ouviam música em silêncio. Ninguém tocava música alta ou falava ao telefone em voz alta, como eu vi em alguns trens no exterior. Em um canto, uma idosa brasileira de cabelos grisalhos entrou com dificuldade. Em uma mão, sacolas de legumes.
Na outra, segurava a barra de apoio. Em um instante, um jovem que estava de fone de ouvido tirou-o imediatamente. Levantou-se e gesticulou para que a idosa se sentasse. Sente-se, vó, por favor. Vi Aruan apertar os lábios. Os olhos que haviam presenciado guerra e seca brilharam com água. Um jovem que cede o lugar a um idoso assim. Ensinamos aos jovens da nossa tribo que essa é a maior honra de um guerreiro, ele disse com a voz levemente embargada. Mas aqui, em uma cidade cheia de aço e vidro, eles ainda se lembram disso. Enquanto o metrô saía da estação, olhamos para baixo e vimos as artérias da cidade se estendendo. Becos estreitos com casas antigas de madeira aninhadas entre condomínios de luxo. Telhados de igrejas douradas brilhavam ao sol, não muito longe de edifícios de escritórios espelhados. O grande Rio de Janeiro serpenteava ao longe. Lanchas e barcas se cruzavam. Esta cidade é como uma pessoa com dois corações, Javier comentou. Um bate ao ritmo das máquinas, o outro bate ao ritmo dos sinos da igreja e do riso das crianças nos parques. Mais tarde naquela manhã, eu os levei ao aterro do Flamengo, a área verde no coração da cidade que eu mais gostava. O vento trazia o cheiro de grama e terra úmida após a rega. Dezenas de idosos faziam aeróbica ao som de música brasileira, com um instrutor enérgico à frente. Em outro canto, pessoas praticavam tai chi ou capoeira de forma calma. Alguns caminhavam rápido, outros faziam vezes jogging. Crianças andavam de bicicleta ao redor do campo. Tupã ficou olhando por um longo tempo, antes de dizer: em nossa aldeia, muitos idosos sucumbem às doenças porque acham que o tempo deles acabou. Mas aqui, parece que eles estão dizendo à velhice: eu não vou desistir tão fácil ao sair para caminhar no parque todas as manhãs. Eu sorri. De repente, senti que durante todo o dia não tínhamos visto muitos prédios altos ou tecnologia nova, mas os 8 líderes pareciam estar lendo um livro grosso chamado Vezes a Vida Diária do Povo Brasileiro. E em cada página havia uma frase que se repetia: a verdadeira civilidade não é anunciada em salas de reunião, mas está escondida no metrô que funciona, nos parques matinais e na forma como uma mãe ensina o filho a recolher o próprio prato após o café. Naquela tarde, depois de passarmos um tempo no aterro do Flamengo, decidi levá-los para almoçar em um shopping center próximo para que pudessem ver outro lado do rio, o lado dos shoppings climatizados, dos diversos restaurantes e das pessoas vestidas na moda. Caminhamos pela calçada ao longo da avenida principal. O céu estava nublado, parecia que ia chover a qualquer momento. O cheiro de fumaça de carro misturava-se com o aroma de queijo coalho grelhado que vinha dos carrinhos de rua. Aruan caminhava ao meu lado, apoiando-se em sua bengala com o ritmo lento de sempre. De repente, ele parou bruscamente. A mão que segurava a bengala apertou-se. Seu rosto empalideceu visivelmente. Dor no peito, ele disse em inglês, ofegante. Todo o meu mundo pareceu encolher para o som do coração do idoso à minha frente. Javier rapidamente segurou seu braço. Tupã ajudou a apoiar do outro lado. O corpo alto de Aruan inclinou-se levemente como uma árvore velha prestes a cair. As pessoas ao redor pararam de olhar. Muitos perguntaram em português: está tudo bem, senhor? Sem saber que o homem de pele escura à sua frente era um líder tribal em quem toda a aldeia confiava. Peguei meu celular com as mãos trêmulas e disquei 192 SAMU, seguindo o instinto que me fora ensinado desde criança. SAMU, emergência, qual é o problema? A voz do outro lado soou clara. Eu rapidamente expliquei em português que um estrangeiro idoso estava com dor no peito e dificuldade para respirar, perto da entrada do aterro do Flamengo. O atendente fez perguntas sistemáticas, sintomas, duração e o ambiente, antes de dizer que a ambulância mais próxima estava a caminho. Por favor, não deixe o paciente andar e tente mantê-lo, respirando fundo, lentamente. Em menos de 15 minutos, o som suave da sirene surgiu ao longe. Uma ambulância branca com o logotipo de um hospital público de ponta virou e parou rapidamente na lateral da rua. 2 socorristas e uma enfermeira pularam do veículo com equipamentos nas mãos. Eles não estavam assustados ou apressados de forma desorganizada, mas cada passo em nossa direção era cheio de propósito. Boa tarde, senhor. Calma, nós vamos cuidar de você, um socorrista disse, ajoelhando-se ao nível dos olhos de Aruan. Ele usou inglês simples para perguntar o nome, a idade, os sintomas e quando a dor havia começado. Enquanto isso, usava um aparelho para medir a pressão arterial e o oxigênio no dedo de Aruan. O outro colou pequenos adesivos no peito para conectar a um eletrocardiograma portátil
Eu assisti ao trabalho deles e senti como se estivesse vendo uma peça de teatro muito bem ensaiada. Em meio ao som dos carros e das buzinas, no pequeno círculo ao nosso redor, havia apenas as instruções curtas e claras do socorrista e o som da respiração do idoso, que começou a se acalmar conforme eles o incentivavam. Não se preocupe, estamos com você, a enfermeira disse a Aruan, segurando sua mão firmemente. Quando sua condição se estabilizou, eles o colocaram em uma maca e o levaram para dentro da ambulância. Eu e um dos líderes entramos também. Dentro, a ambulância estava equipada com instrumentos que eu só tinha visto em salas de emergência de grandes hospitais, pequenos monitores mostrando o ritmo cardíaco, oxigênio e medicamentos. Um dos socorristas falava ao telefone relatando detalhadamente a condição do paciente para o hospital de destino. O hospital para onde fomos era um grande hospital público no centro da cidade. A emergência estava lotada, mas não caótica. A enfermeira no balcão de triagem avaliou Aruan por um momento e chamou imediatamente a equipe médica de plantão e um intérprete de inglês. Não se preocupe, o cardiologista vai examiná-lo, a intérprete disse em voz suave. Aruan foi levado para a área de emergência. Um eletrocardiograma completo foi instalado rapidamente. O sangue foi colhido para exame. A sala de raio-x não ficava longe. Uma enfermeira o cobriu com um lençol fino, pois o ar-condicionado estava frio. Embora fosse idoso, todos se dirigiam a ele com o termo respeitoso de vezes seu Aruan. Depois de um tempo que pareceu longo, mas na verdade não chegou a 1 hora, uma médica se aproximou de nós. Ela tirou um pouco a máscara para que pudéssemos ver seu sorriso claramente. De modo geral, o coração não sofreu um infarto agudo, ela disse em inglês, e a intérprete ajudou com os termos mais difíceis. É uma condição de arritmia cardíaca causada por estresse e fadiga acumulada. Ele precisará descansar e tomar medicação para controlar o ritmo cardíaco por um tempo. Eu traduzi para todos, Javier olhou para o teto aliviado. Tupã juntou as mãos em um gesto de oração, sem se importar com a religião que usava. A médica continuou explicando que ele deveria evitar longas caminhadas, lugares muito quentes e voltar para uma revisão se tivesse sintomas anormais. Ela entregou um folheto impresso em inglês com as instruções. O que mais me impressionou não foi apenas a rapidez do tratamento, mas a última pergunta da médica. O senhor vem da Amazônia, onde o clima é quente e seco, certo? Aqui é úmido e quente de forma diferente. Não se esqueça de beber bastante água para o corpo não se cansar demais, tá? Não era uma ordem de um livro didático, mas uma preocupação de alguém que via a pessoa à sua frente como um ser humano antes de vê-lo, como um paciente estrangeiro. Quando a enfermeira nos levou para pagar as despesas, prendi a respiração. Eu sabia que em muitos países o custo hospitalar na capital poderia ser o preço de um rebanho inteiro, mas o valor na fatura não disparou como eu temia. Mesmo sendo um preço para alguém sem plano de saúde brasileiro, ainda era muito mais baixo do que em muitos países onde eu já havia trabalhado. Aruan segurou a fatura, olhando os números por um longo tempo, antes de falar lentamente. Se a minha aldeia tivesse um hospital assim, e pessoas que aceitassem acordar de madrugada para vir em um carro branco como este, salvando a vida dos meus irmãos, não teríamos sido tirados de nós por doenças simples, com tanta frequência. Ele se virou para mim. Seu país pode não ter armas grandes como os países grandes, mas eu vejo que vocês investiram em construir outra coisa, algo que faz as pessoas não terem medo de ficar doentes. Naquela noite, no caminho de volta para o hotel, o som das sirenes de outras ambulâncias que passavam na escuridão não parecia mais assustador. Para os 8 líderes, era o som de um país que tentava não deixar ninguém para trás. E para mim, era a confirmação clara de que a civilidade não era medida pela quantidade de prédios altos, mas pela quantidade de corações que se atreviam a se levantar para carregar o medo dos outros no dia em que estavam mais fracos. O dia da partida chegou mais rápido do que todos desejavam. Naquela manhã, o céu sobre o rio estava mais limpo do que nunca. O sol refletia no vidro do aeroporto Galeão, como se estivesse se despedindo de convidados importantes. Eu caminhei lado a lado com os 8 líderes em direção ao portão de embarque. Cada passo parecia mais pesado. Antes de passarmos pela imigração, a mesma funcionária que nos recebeu na primeira noite levantou a cabeça. Ela sorriu e fez um gesto de despedida. Tenha uma viagem segura e acrescentou em inglês. We hope to see you again. Aruan parou ali. Ele olhou para a fila de brasileiros que esperavam em ordem. Jovens e velhos faziam gestos de agradecimento aos funcionários por hábito, antes de seguirem em frente.
Ele respirou fundo como se quisesse guardar o cheiro deste país em seu peito pelo máximo de tempo possível. Muitas horas depois, o avião pousou na pista na América do Sul. O sol quente e o cheiro de poeira seca nos receberam de volta ao continente, mas desta vez não eram apenas a família e os moradores da aldeia esperando. Jornalistas de rádios comunitárias e grandes jornais se aglomeravam. Cartazes com a frase "Líderes tribais de volta da grande reunião estrangeira" eram erguidos. Vários microfones foram estendidos para Aruan. Um repórter perguntou em inglês em voz alta: "O que o senhor viu no mundo lá fora? O que os povos da Amazônia devem aprender com o Ocidente?" Aruan olhou para a câmera de TV por um momento, antes de balançar a cabeça levemente. "Desta vez, não aprendi com o Ocidente", ele disse, com cada palavra clara, "mas com um pequeno país na América do Sul chamado Brasil. Lá, vi que a força de um país não vem de seus canhões, mas da mãe que ensina o filho a limpar o próprio prato, do médico que não pergunta quanto o paciente tem e do jovem que cede o lugar no metrô sem que ninguém mande." Essa frase foi repetida várias vezes na mesma noite. Rádios comunitárias tocavam o clipe de áudio durante os noticiários. Algumas casas ligavam o rádio enquanto cozinhavam o jantar. As crianças ouviam o nome Brasil pela primeira vez em suas vidas, associado às palavras ordem e compaixão, e não apenas como um destino turístico barato, como alguns anúncios mostravam. Na reunião de líderes comunitários na semana seguinte, os 8 anciãos falaram sobre o metrô onde as pessoas faziam fila em silêncio, sobre o parque onde os idosos não se rendiam à doença e sobre o hospital que recebia estranhos com igualdade, mesmo que estivessem vestidos de forma diferente e tivessem cores de pele diferentes. Eu vi muitos homens de meia idade assentirem levemente. Os olhos, que eram duros quando falavam em defender suas terras, suavizaram-se ao ouvir sobre o cuidado dos brasileiros com os doentes. Não demorou muito para que funcionários do governo da capital viajassem para as aldeias para ouvir sobre o modelo de comunidade forte ao estilo brasileiro. Eu ajudei a traduzir o conceito de vezes agentes comunitários de saúde, pessoas comuns treinadas para bater nas portas e perguntar sobre a saúde da comunidade todos os dias. A ideia de fundos comunitários, grupos de mulheres e jovens que ajudavam a coletar lixo e gerenciar água limpa foi anotada em muitos cadernos. Em uma tarde, houve uma grande reunião especial no centro da aldeia. Um mapa do Brasil impresso da internet foi pendurado em um quadro de madeira. As crianças olhavam para o pequeno país no mapa mundi com olhos brilhantes. Alguém perguntou a Aruan: "Por que devemos olhar para aquele lado se os brancos nos disseram que o futuro está sempre no Ocidente?" Ele sorriu de canto antes de responder: "Porque eu vi com meus próprios olhos que há uma aldeia do outro lado do mundo que não é muito diferente de nós. É quente, úmida, tem igrejas, mercados e mães que repreendem seus filhos pela manhã. Mas eles escolheram construir ordem e compaixão até se tornar uma armadura para todo o país." Ele olhou para o mapa do Brasil colado na madeira. "Talvez o nosso futuro não esteja apenas no Ocidente, mas em uma aldeia chamada Brasil, se estivermos dispostos a aprender o coração deles e não apenas imitar seus prédios altos." Muitos anos depois, em uma manhã de chuva fina no Rio, abri minha caixa de correio em meu pequeno apartamento alugado e encontrei um envelope grosso da América do Sul. Dentro não havia apenas uma carta, mas uma foto da aldeia de Aruan com tanques de água limpa alinhados ao lado de uma pequena escola. As crianças sorriam para a câmera vestindo roupas velhas, mas fazendo um gesto de agradecimento desajeitado como os brasileiros fazem, junto com uma frase curta que ele escreveu: "Começamos a ensinar as crianças a fazer um gesto de agradecimento antes de ensiná-las a memorizar os nomes dos deuses, porque vimos no seu país que o coração humano é mais importante do que qualquer céu." Eu larguei a carta, olhei para o sol que nascia sobre os telhados e de repente entendi. As 12 horas no avião e as 72 horas nesta cidade não mudaram apenas uma aldeia distante, mas mudaram a forma como eu via minha própria casa. O Brasil pode não ser perfeito, tem trânsito, enchentes e muitos problemas. No entanto, a cada manhã ainda há pessoas que preparam café da manhã para seus filhos, varrem a frente de suas casas, mantêm os parques abertos e tratam estranhos na emergência. Se a civilidade é sobre não abandonar uns aos outros nos momentos de maior fraqueza, talvez este pequeno país, que as pessoas costumavam chamar de destino turístico barato, seja um dos professores mais importantes do mundo, sem que nunca tenhamos percebido. End of file text. Plain. Isto é mesmo um país sul-americano?
Por que parece mais próspero e organizado do que qualquer país europeu que vi em toda a minha vida? A primeira frase escapou dos lábios de Aruan, o ancião líder do grupo indígena Munduruku, com mais de 80 anos, assim que pisou na passarela de desembarque do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão, naquela noite de chuva fina. Eu estava ao lado dele vestindo o uniforme de coordenador de ligação das Nações Unidas. Meu coração batia tão forte quanto o alarme de emergência que soou no avião momentos antes. Não era por causa de uma ameaça de bomba, mas porque eu sabia que, a partir daquele instante, o mundo dos 8 anciãos, criados em aldeias sem eletricidade nem água encanada, mudaria para sempre. Durante toda a vida, foram ensinados a acreditar que a cultura ocidental e a eficiência alemã eram a única resposta para a palavra civilidade. No entanto, nas próximas 72 horas, em meio à desordem organizada do Rio, à serenidade encantadora de suas igrejas barrocas e ao calor humano, porém disciplinado do povo carioca, essa velha imagem seria lentamente despedaçada. Novas perguntas seriam plantadas na raiz do que significa verdadeira civilização. Eu ouvi a frase do líder Munduruku clara na minha cabeça, como um tambor em um ritual ancestral. Mas, naquele exato momento, meu coração palpitava com um tipo diferente de emoção. Uma sensação que me dizia que o que estava prestes a acontecer não era apenas o gerenciamento de um desembarque de emergência, como o meu dever na ONU exigia, mas o início de uma história que mudaria o futuro de muitas aldeias remotas na Amazônia e, quem sabe, transformaria a forma como o mundo enxergava o Brasil para sempre. Meu nome é Lucas, um carioca comum que cresceu com as imagens do Pão de Açúcar, do metrô e do trânsito que podia levar horas. Mas, aos olhos dos turistas estrangeiros que eu conheci na época da faculdade, meu país era frequentemente reduzido a praias bonitas, caipirinhas baratas e samba. Muitas vezes ouvi frases como: o Brasil é só festa e futebol, mas perigoso. Ninguém falava sobre a enfermeira do SUS que pegava o ônibus lotado para atender em comunidades carentes, ou o professor que se arriscava a levar a educação para as áreas de risco. Por isso, a pergunta sempre esteve enterrada no meu íntimo: qual era o valor real do meu país aos olhos dos outros? Nos últimos 15 anos, mudei-me do Rio para trabalhar na sede da ONU em Nova York, atuando no setor que supervisiona a região amazônica e o Pantanal. Meu trabalho era ligar o mundo das salas de reuniões luxuosas ao mundo das aldeias que ainda dependiam do rio. Estive no Peru, na Colômbia, no Mato Grosso do Sul e caminhei sobre a terra rachada pela seca, onde crianças precisavam buscar água a quilômetros de distância todos os dias. Apertei a mão de anciãos que, mesmo com a visão fraca, memorizavam todos os nomes dos seus antepassados. No entanto, de todas as viagens, nenhuma me tocou tanto quanto o encontro com os 8 líderes tribais. Aruan, o líder Munduruku, pele escura, cabeça raspada, mas com a postura ereta e olhos penetrantes, como alguém que vê o passado e o futuro. Sua vida era ligada à floresta e aos rios, mais do que a arranha-céus e VLTs. Ele me contou, com voz simples, que sua aldeia precisava de 4 horas de caminhada para alcançar a estrada asfaltada e mais várias horas para o hospital mais próximo. Eletricidade para nós é como a lua no céu, ele disse, rindo, mas sem poder alcançá-la. Mas quando falava da honra dos ancestrais, ele silenciava e olhava para o céu. Tupã, o ancião do povo Guarani, era um homem de poucas palavras, mas de um olhar acolhedor. Ele sempre me perguntava sobre minha família, sobre meus pais que ainda moravam no Rio. Ele me disse uma vez: não medimos a civilidade de um povo por seus prédios, mas pela maneira como tratam as crianças e os idosos. Isso me fez lembrar da minha avó, que ainda acendia velas para Nossa Senhora no nosso apartamento antigo na Tijuca, e de minha mãe, que insistia para que eu cumprimentasse os mais velhos com um abraço sincero antes de sair de casa. Javier, um líder comunitário do Pantanal, era bem-humorado, ria alto, gostava de falar sobre futebol e política no rádio local, mas por trás disso havia uma preocupação profunda que ele me confidenciava após as reuniões. Ele temia que os jovens da comunidade fugissem para a cidade grande, consumissem notícias estrangeiras, esquecessem a língua ancestral e não voltassem mais para cultivar a terra ou criar gado para suas famílias. Os 8 tinham um ponto em comum: cresceram em um mundo onde o homem branco, especialmente o europeu, era o modelo de modernidade. Missionários de Berlim e Paris levaram livros, fotografias e muitas explicações para suas aldeias. O horizonte de Munique, Paris ou Manhattan foi elevado como o futuro que deveriam respeitar e aspirar.
A viagem para a reunião em Nova York não foi diferente de uma peregrinação para encontrar os deuses da civilidade imaginada. Lembro-me bem dos olhos deles no dia em que saímos do aeroporto JFK pela primeira vez. Assim que o ônibus da ONU passou pelos arranha-céus de Manhattan, Aruan murmurou: "Os humanos realmente podem empilhar pedras até as nuvens?" Ele olhava para os edifícios de vidro como uma criança que vê uma montanha pela primeira vez. Tupã olhava em silêncio para a ponte sobre o rio Hudson antes de me perguntar baixinho: "E as pessoas pobres desta cidade onde elas vivem?" Essa pergunta ficou na minha cabeça durante os 3 dias de reuniões. Na grande sala de conferências, eles estavam cercados por sotaques de todos os tipos: ternos escuros, gravatas apertadas e projetores cheios de gráficos e números. Eles contavam a história de sua terra com linguagem simples, mas cada palavra transbordava orgulho pela terra, pela chuva, pelo som dos tambores ao pôr do sol. Vi representantes de muitos países se levantarem para aplaudir Aruan quando ele disse: "Não estamos atrasados na civilidade, estamos apenas em um caminho diferente." Mas por mais altos que fossem os aplausos, a imagem na cabeça de muitos ainda ligava a palavra desenvolvido à Europa e à América do Norte. Eu mesmo estava acostumado com essa atitude até esta noite. A noite em que o avião teve que mudar de rota e forçou os 8 líderes a pousar na terra que eu chamo de lar. O país que muitos viam apenas como um destino turístico barato estava prestes a se tornar o palco onde eles questionariam tudo sobre a palavra civilidade, de uma forma que nenhuma sala de reuniões luxuosa conseguiria. Após o último dia da reunião, o grande salão da ONU esvaziou-se lentamente. Mais de 100 bandeiras estavam alinhadas em silêncio. Sobrou apenas o som de malas sendo arrastadas e as conversas finais das delegações. Os 8 líderes saíram da sala em calma serenidade. Seus mantos coloridos contrastavam com os ternos escuros dos diplomatas, como pequenas chamas em meio às paredes frias de concreto. Enquanto esperávamos a van para o hotel, Javier se virou e me perguntou pensativo: "Lucas, aquelas pessoas que falavam sobre direitos humanos, elas já pisaram na terra seca e rachada das nossas aldeias?" Eu sorri levemente, sem responder. Eu sabia que muitos voltariam para seus táxis amarelos na frente, jantariam em restaurantes elegantes à beira do Hudson e guardariam as histórias das aldeias sem eletricidade apenas em relatórios volumosos. Durante os 3 dias, Aruan havia falado no plenário. Sua voz era firme, mesmo sem ter frequentado escolas de oratória. Nós temos a memória dos nossos ancestrais como lei. Temos o som do vento e da chuva como nosso livro didático. Não pedimos que o mundo nos veja como atrasados ou modernos, apenas que nos veja com igualdade. Os aplausos duraram muito tempo. Vi representantes de vários países se levantarem, mas nos olhos de muitos ainda havia o mesmo brilho. O brilho de quem acredita que o caminho pavimentado com concreto é o único que leva à civilidade. Na noite de volta, fizemos o check-out do hotel de Nova York antes do pôr do sol. Eu entreguei os cartões de embarque um por um, checando os passaportes com cuidado, sabendo que se o documento de alguém tivesse problema, a volta para casa de toda a comitiva se complicaria. Nossa rota era Nova York, Lisboa, Cuiabá, de onde eles seguiriam em aviões menores ou caminhonetes de volta para suas aldeias. No avião de uma grande companhia aérea europeia, os assentos azuis escuros se estendiam como um mar de fotos de revista. Os passageiros se acomodavam. Aruan sentou na janela, Tupã ao lado. Eu me sentei no meio da fileira para poder cuidar de todos. Quando o avião acelerou na pista, Nova York se afastou como um modelo de brinquedo. As luzes brilharam por um instante, antes de serem engolidas pela escuridão do Oceano Atlântico. Não demorou muito para que o piloto apagasse o sinal de apertar cintos. Alguns passageiros reclinavam seus assentos, outros assistiam a filmes. Os líderes tribais, no entanto, sentavam-se eretos, olhando pela janela como se observassem algum ritual sagrado. Essas nuvens são como os espíritos dos ancestrais flutuando entre a terra e o céu. Tupã disse baixinho: "Eu olhei e pensei nas nuvens sobre o rio, no cheiro de terra molhada que eu conhecia desde criança. De repente senti uma saudade intensa de casa, embora estivesse acostumado a voar entre continentes várias vezes por ano. Muitas horas se passaram. O avião voava na noite profunda sobre uma terra que não víamos, mas sabíamos que era o leste europeu e, em seguida, o Atlântico Sul. Eu dormia e acordava em um mundo meio real, meio sonho, até que o som vezes plim vezes do microfone soou, seguido pela voz grave do comandante: "Prezados passageiros." O anúncio em inglês que se seguiu fez a respiração de todo o avião prender.
Temos relatos de uma ameaça à segurança deste voo. Precisamos desviar a rota e fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Brasil, que é o maior aeroporto mais próximo neste momento. Por favor, apertem os cintos de segurança e sigam estritamente as instruções da tripulação. O burburinho surgiu imediatamente. Alguns passageiros exclamaram, outros murmuraram orações em suas línguas, crianças choravam baixinho, senti o avião inteiro encolher em um piscar de olhos. Lembranças de notícias de aviões ameaçados de bomba vieram à minha mente. Preocupado, virei-me para os 8 líderes. Para minha surpresa, suas expressões estavam mais calmas do que eu esperava. Javier riu baixinho. Nossas vidas de guerreiros enfrentaram secas, jaguares e guerra civil. Estar em uma máquina de ferro no céu e ter que pousar em outro campo de pouso deve ser apenas mais um tipo de teste. Aruan se virou para mim com um olhar sério. Como é o Rio de Janeiro? Conte-nos. A pergunta me atingiu mais profundamente do que ele imaginava. Eu tinha ouvido turistas ocidentais descreverem o Rio como a cidade do carnaval, das praias e dos táxis que cobravam a mais. Mas eu sabia que essa mesma cidade tinha cirurgiões que ficavam 12 horas por dia na sala de operação, professores que ensinavam em salas de aula de madeira. Hesitei por um instante antes de responder com cautela. É uma cidade caótica, mas tem sua própria ordem. Comecei devagar. Tem metrôs que correm acima do trânsito congestionado, tem igrejas antigas onde as pessoas ainda vão rezar, tem hospitais onde pessoas de outros países vêm buscar tratamento e tem muitas pessoas que ainda acreditam que um abraço sincero é a forma de afirmar que nos vemos como seres humanos iguais. Um dos líderes franziu a testa. Mas é um país de brancos? Eu engoli em seco com amargura. Não, a maioria das pessoas que construíram esta cidade tem a pele escura, não muito diferente de vocês. Fiquei em silêncio por um momento. Um tipo diferente de ansiedade começou a surgir, não sobre a ameaça no avião, mas sobre como o sistema do meu país lidaria com esta situação. O aeroporto teria pessoas que falavam inglês o suficiente? A gestão de um voo de emergência seria tranquila ou caótica? Eu tinha que cuidar de 8 líderes idosos com mobilidade reduzida, culturas muito diferentes e corações frágeis por causa da longa viagem. Enquanto eu estava imerso nesses pensamentos, o avião começou a tremer levemente antes de descer lentamente. A cortina da janela se abriu, revelando incontáveis luzes que se espalhavam abaixo, como um mapa estelar. Aquele era o Rio de Janeiro. A cidade que eu costumava observar da Lapa na época da faculdade, agora seria o cenário da lição mais importante na vida desses líderes africanos. E talvez fosse uma lição para mim também, sobre o que realmente significava civilidade. O avião tremeu levemente enquanto o comandante anunciava para todos apertarem os cintos. As luzes alaranjadas da cidade abaixo ficavam mais claras através da pequena janela, como um bordado que a cidade inteira ajudou a tecer. Este é o Rio, eu disse para mim mesmo, apertando o braço do assento. Ao meu lado, Aruan se inclinou para fora. Os olhos que costumavam observar a vastidão da savana agora examinavam uma cidade cujo nome ele mal ouvira na infância. O avião tocou a pista de forma mais suave do que eu esperava. Não houve freadas bruscas ou inclinações violentas. Um fraco aplauso surgiu de alguns passageiros. A pessoa à minha frente se virou para acenar para uma criança que acabara de parar de chorar. Eu senti que a respiração de todo o avião aliviou um pouco. Embora a ameaça não tivesse sido claramente explicada, o fato de estarmos no chão era como se alguém estivesse retirando pedras pesadas de nossos peitos. Quando o avião parou, olhei furtivamente pela janela. Vi caminhões de bombeiros, ambulâncias e vans do aeroporto parados a uma certa distância, em perfeita ordem. As sirenes não estavam ligadas de forma alarmante, mas prontas para se moverem a qualquer sinal. Funcionários de terra, vestidos com coletes amarelos refletivos, estavam em seus postos, calmos. Sua postura não era diferente de guerreiros guardando o portão de uma aldeia, mas seguravam rádios em vez de lanças e escudos. Chegamos? Javier perguntou baixinho. Chegamos ao Brasil, eu respondi com um sorriso. O resto deixamos meu povo cuidar um pouco. A porta do avião se abriu. O ar quente e úmido que eu conhecia desde criança entrou no lugar do ar seco do ar-condicionado. Um leve cheiro de café misturado com a maresia e os perfumes dos passageiros. Era um cheiro que eu nunca encontrei em nenhum outro aeroporto do mundo. Quanto mais caminhávamos pela passarela de desembarque, os anúncios em português e inglês ecoavam. Bem-vindos ao Brasil. Welcome to Brazil. Olhei para os 8 líderes. Eles diminuíram o ritmo inconscientemente.
Seus olhos examinavam tudo ao redor. O chão de vidro estava tão limpo que refletia a sombra de seus sapatos de couro gasto. As paredes claras, os vasos de plantas nos cantos e as placas de sinalização em português e inglês estavam organizadas. Nada era luxuoso no estilo europeu, mas havia uma certa adequação que fazia as pessoas se sentirem seguras. Antes do controle de passaportes, todos os passageiros foram direcionados para uma área ampla. Uma funcionária do aeroporto, de uniforme impecável, se aproximou com um sorriso. "Boa noite a todos. Sejam bem-vindos", ela disse, antes de explicar em inglês que havia sido organizada uma passagem especial para este voo devido ao pouso de emergência. Ela falava com voz suave, mas clara, e cada frase terminava com uma cortesia respeitosa, o que fez a atmosfera tensa diminuir gradualmente. Notei outro funcionário mais jovem observando Aruan, que se movia com dificuldade. Ele não esperou ser chamado. Rapidamente empurrou uma cadeira de rodas até ele. "Seu Aruan, pode se sentar, por favor." "Eu o levo", ele disse em português simples, com um sorriso, sem se importar que o senhor de pele escura não entendesse todas as palavras, mas entendesse a atitude. Eu traduzi para Aruan. Ele sorriu de canto e se sentou desajeitadamente antes de murmurar: "Este jovem faz como se fosse um filho levando o pai para a igreja na aldeia." Ao ouvir isso, meus olhos arderam sem motivo aparente. Na imigração, um guichê especial foi aberto para o grupo. Um intérprete de inglês estava ao lado da oficial brasileira, uma mulher que eu já vira em notícias sobre treinamento para receber passageiros especiais. "De que países vieram? Alguém precisa de ajuda com medicamentos ou dietas especiais?" Ela perguntou pacientemente enquanto olhava os documentos um por um. Quando soube que alguns eram muçulmanos e precisavam de comida halal e outros tinham doenças crônicas, ela pegou um bloco de notas e anotou, enviando a informação imediatamente para a equipe de coordenação do aeroporto. "Providenciaremos a alimentação adequada, tá? E se precisarem da sala de oração, temos uma no andar de baixo. Um funcionário pode acompanhá-los." Javier sussurrou para mim: "Eles fazem isso porque temos um cargo na ONU ou fazem com todos?" Pensei por um momento e balancei a cabeça. Eu acho que este é o jeito deles, de verdade. Mesmo se fosse um brasileiro do interior que não falasse inglês, eles perguntariam a mesma coisa. Ao entregar meu passaporte, vi a oficial cumprimentar cada líder com um leve aceno de cabeça e um "sejam bem-vindos." Mesmo sabendo que eles não responderiam da mesma forma, ela insistia em usar a saudação como linguagem corporal de respeito. Aquele pequeno gesto fez Tupã se endireitar com orgulho, como se estivesse sendo recebido em um ritual tradicional de sua tribo. Todo o processo levou muito menos tempo do que eu esperava. Não houve gritos nem empurrões. Tudo foi em fila e organizado, mas o ser humano não foi reduzido a um número de passageiro, como acontece em muitos aeroportos por onde passei. Enquanto éramos levados para o saguão de retirada de bagagens, Aruan se inclinou para mim e sussurrou com a voz rouca: "Em um lugar onde as pessoas ainda se dão honra com gestos como este, mesmo quando há notícias de perigo, acho que eles têm uma armadura invisível no coração." Eu parei por um segundo e assenti. Eu sabia que ele não estava falando de aço ou armas, mas da disciplina que nasce do respeito mútuo. Voltei a olhar para a placa, vezes "Welcome to Brazil", vezes pendurada sobre nossas cabeças, sobre a fila de cadeiras de rodas, sobre o sorriso dos funcionários do aeroporto e sobre os corações dos 8 líderes que estavam sendo abertos lentamente, sem que ninguém percebesse que naquela noite, no silêncio do aeroporto, uma grande lição sobre verdadeira civilidade estava apenas começando. Assim que passamos pela imigração, o túnel de passagem se abriu para o grande saguão de desembarque. O som das rodinhas de malas raspando no chão, os anúncios em português, inglês e espanhol se sobrepondo como tambores em um festival. Eu estava prestes a explicar o processo de retirada de bagagem quando Aruan parou de repente em frente à escada rolante. Ele olhava para a esteira longa que descia com cautela, como se estivesse observando uma cobra gigante se movendo. Ao tentar dar o primeiro passo no momento errado, ele perdeu o equilíbrio. Seu corpo magro e alto inclinou-se para o lado da escada. Eu estava prestes a agarrá-lo, mas outra mão chegou primeiro. "Cuidado, seu Aruan, tá?" O jovem funcionário do aeroporto, vestindo uma camisa polo azul marinho, segurou o braço de Aruan a tempo e ficou ao lado dele como se dissesse que se ele caísse, cairia sobre si mesmo primeiro. Vi um flash de pânico nos olhos de Aruan, rapidamente substituído por um sorriso tênue, incomum em um rosto que havia enfrentado décadas de tempestades. O jovem se inclinou levemente.
É melhor eu levá-lo pela rampa, viu? É mais seguro. Ele falou em português e sussurrou para que eu traduzisse. Eu expliquei a Aruan que o jovem queria levá-lo por um caminho mais fácil, vendo que ele não tinha firmeza nas pernas. Aruan assentiu devagar, olhou fixamente para o rosto do rapaz e falou em sua língua ancestral que eu não entendia, mas deduzi pelo tom de voz que era um agradecimento sincero. Aquele pequeno incidente fez meu coração, que ainda batia forte por causa da notícia da ameaça no avião, se acalmar lentamente. Fomos levados para a saída do terminal. Pessoas esperavam por parentes e amigos com flores e presentes nas mãos. Risos baixos se misturavam com o som distante de táxis buzinando. O ar lá fora estava quente, mas não abafado. Uma leve brisa trazia o cheiro de terra depois da chuva do estacionamento. A van do aeroporto designada para nossa comitiva deixou o galeão e subiu na linha vermelha. A visão da janela lateral me mostrava fileiras de postes de luz alaranjadas, estendendo-se como se alguém tivesse colocado milhares de velas alinhadas até onde a vista alcançava. Outdoors de neon de celulares, carros e energéticos pendiam nos prédios à beira da estrada, alternando com prédios antigos onde o andar térreo ainda funcionava como padaria ou restaurante. Esta é a cidade que o seu povo construiu? Javier perguntou baixinho, olhando para fora. Sim, mas levou muitas gerações para ficar assim. Eu respondi, pensando nos meus avós, que me contavam que na época deles, ir de casa para o centro da cidade ainda era de bonde ou de ônibus velho. Quando a van deixou a linha vermelha e seguiu para o centro da cidade, as ruas ficaram mais estreitas. Prédios altos, condomínios de luxo e prédios residenciais antigos se misturavam. Fios elétricos se emaranhavam acima de nossas cabeças. Tudo parecia confuso, mas se você olhasse de perto, veria uma linha de ordem naquela confusão. Semáforos que mudavam de cor pontualmente, o apito do guarda de trânsito que estava no meio do cruzamento, dezenas de motocicletas que se infiltravam, mas ainda davam espaço para uma ambulância passar. Passamos por um bairro onde mulheres voltavam para casa com sacolas de compra sozinhas perto da meia-noite. 2 ou 3 adolescentes pedalavam na calçada, parando no farol vermelho para atravessar a rua sem pressa. O cheiro de churrasco e moqueca vinha até nós, junto com a imagem de pessoas reunidas em volta de mesas quentes. Javier olhou a cena e me perguntou: uma mulher andando sozinha de noite assim, ela não tem medo? Eu balancei a cabeça. Não é 100% seguro, claro, mas a maioria das pessoas ainda acredita que a rua é de todos, não apenas dos mais fortes ou dos que têm armas. Finalmente chegamos a um hotel de médio porte em Copacabana que eu havia escolhido. Não o mais luxuoso, mas perto do metrô, de diversos restaurantes e não muito longe de um grande hospital. Assim que as portas automáticas se abriram, o cheiro suave de capim-limão nos recebeu. A iluminação do lobby não era forte o suficiente para cegar, mas também não era escura para nos deixar desconfortáveis. Havia um vaso de orquídeas brancas e roxas em um canto e ao lado uma foto de um líder brasileiro em uma moldura dourada. 2 recepcionistas estavam atrás do balcão. Ao nos ver, sorriram e fizeram um gesto amigável. Boa noite, sejam bem-vindos, disseram. Depois mudaram para um inglês fluente, perguntando sobre a viagem, a saúde e as restrições alimentares. Vi uma delas anotar rapidamente que o grupo tinha pessoas que precisavam de halal e outras que eram intolerantes à lactose, para avisar a cozinha. Se precisarem de quartos silenciosos no andar de cima, nós já providenciamos, ela disse, entregando os cartões-chave, junto com um mapa que indicava a direção para a mesquita mais próxima, restaurantes halal e o hospital. Eu traduzi para todos, Tupã riu baixinho. Na nossa aldeia, se um convidado chega, toda a aldeia ajuda a cuidar. Aqui eles estão fazendo a mesma coisa, mas em um prédio grande em vez de cabanas de barro. No quarto, o ar-condicionado era agradável, a cama limpa e as cobertas esticadas. Havia um pequeno cartão em inglês explicando como usar o chuveiro, o aquecedor e a descarga, com ilustrações simples. Aruan parou em frente ao controle remoto do ar-condicionado por um tempo, antes de tentar pressionar o botão de subir e descer, seguindo as setas azuis e vermelhas. A temperatura mudou conforme sua vontade. Vi um sorriso de canto em seus lábios, como uma criança que descobre um brinquedo novo. Mas ninguém precisou ensiná-lo muito, porque tudo havia sido projetado para que alguém que nunca tocou em tecnologia pudesse entender. Naquela noite, fui bater na porta de cada quarto mais uma vez antes de voltar para o meu. Quando apaguei a luz, restou apenas a claridade da cidade que entrava pela cortina. O som distante do metrô passando e o vento batendo nas folhas da janela me fizeram pensar na pergunta do líder tribal.
Como o seu país consegue ser seguro sem ser um país de brancos? Eu abri um pouco a cortina e olhei para a rua lá embaixo. Vi uma mãe segurando a mão do filho atravessando a rua na faixa de pedestres. O menino parou para esperar o sinal verde de pedestre antes de avançar. A mãe se inclinou e disse algo, e o filho fez um gesto de agradecimento ao motorista de motocicleta que parou para esperá-los. Naquele momento entendi. Se você quer saber como um país será em 20 anos, talvez não precise olhar para o Congresso ou para a sala da ONU. Basta olhar para a faixa de pedestres em uma noite tranquila e para a mesa de café da manhã de uma família comum. Na manhã seguinte, a primeira luz do sol carioca entrava pelas cortinas. Levei os 8 líderes para o salão de café da manhã do hotel. O cheiro de café fresco, pão quente e frutas pairava no ar. O som de colheres batendo em pratos e a conversa baixa de hóspedes de várias nações se misturavam em um ritmo constante. Assim que entramos, um pequeno, mas tocante incidente aconteceu. Em uma mesa, um grupo de turistas estrangeiros com 2 crianças pequenas. A criança maior corria ao redor da mesa segurando um copo de suco. A outra subia e descia da cadeira com entusiasmo, até que finalmente a bandeja do café da manhã caiu no chão com um estrondo. Pão, ovos e salsichas se espalharam. A mãe da criança apenas disse, "Oh well, it's okay", e deu de ombros, quase saindo dali, deixando que os funcionários tivessem que se abaixar para recolher a sujeira. Nesse mesmo momento, do outro lado, uma família brasileira de 4 pessoas, pai, mãe e 2 filhos de idades semelhantes, estava sentada. O pai pousou o talher, levantou-se e ajudou o garçom a recolher os pratos caídos. A mãe disse baixinho ao filho, "Viu? Quando fazemos bagunça, outras pessoas têm que limpar. Então coma direito, meu filho." Os 2 meninos assentiram antes de fazerem um gesto de agradecimento à funcionária que trouxe mais suco. Virei-me para Aruan. Ele estava observando a cena por muito tempo, como se estivesse vendo um ritual importante em sua própria aldeia. "O que você está olhando?" eu perguntei. "Estou olhando onde a civilidade começa", ele respondeu baixinho. "Parece que não começa na grande sala de reunião de vocês. Começa na mesa do café da manhã e na mãe que ensina o filho a pensar nos outros." Depois de escolhermos a comida, a funcionária me perguntou educadamente, "Alguém aqui precisa de halal ou vegetariano? Assim posso sugerir o menu certo." Ela nos levou a um canto da comida que tinha placas claras de halal, com talheres e recipientes separados. Essa consideração invisível fez meu país parecer estar curvando a cabeça para cumprimentar seus convidados, sem precisar levantar as mãos. Durante o café da manhã, Tupã notou um menino brasileiro levando sua bandeja para o canto de coleta de pratos após terminar. O menino colocou a bandeja suavemente e agradeceu à funcionária. "Essas crianças são ensinadas que são parte deste lugar, não pessoas que vêm para usar e ir embora", Tupã sussurrou. "Na nossa aldeia ensinamos assim, mas aqui eles ensinam o mesmo em meio a prédios altos e luzes de neon." Após o café da manhã, decidi levá-los para experimentar a artéria do Rio, o metrô. Estávamos em frente à estação Carioca. O vento quente da rua soprava em nossos rostos enquanto a escada rolante nos levava para a plataforma, a vários metros do chão. Dentro da estação, o piso estava limpo, as placas tinham português e inglês, com símbolos fáceis de entender. Nas máquinas de venda automática de passagens, havia uma fila de brasileiros e estrangeiros esperando em ordem. Ninguém furava a fila, mesmo com pressa para o trabalho. Ajudei a comprar os bilhetes e os levei pelas catracas. Ao chegarmos à plataforma, o anúncio do trem que se aproximava ecoou. As pessoas começaram a se mover, mas ninguém ultrapassava a linha amarela. Todos paravam atrás da linha, cumprindo seu dever. A fila de espera para entrar no trem nas 2 laterais deixava um espaço no meio para as pessoas desembarcarem. Eu disse baixinho aos líderes, "Observem, ninguém está mandando, mas todos se movem no mesmo ritmo." O trem prateado chegou e parou. Os passageiros desembarcaram rapidamente. Quem esperava do lado de fora recuou um pouco para dar espaço. Depois entraram lentamente em grupos. Não havia gritos nem empurrões, apenas o som dos sapatos no chão de metal e um "com licença, por favor" suave de quem passava. Dentro do vagão estava cheio de pessoas em roupas de trabalho, estudantes uniformizados e turistas de mochila. Alguns liam livros, outros ouviam música em silêncio. Ninguém tocava música alta ou falava ao telefone em voz alta, como eu vi em alguns trens no exterior. Em um canto, uma idosa brasileira de cabelos grisalhos entrou com dificuldade. Em uma mão, sacolas de legumes. Na outra, segurava a barra de apoio.
Em um instante, um jovem que estava de fone de ouvido tirou-o imediatamente, levantou-se e gesticulou para que a idosa se sentasse. Sente-se, vó, por favor. Vi Aruan apertar os lábios. Os olhos que haviam presenciado guerra e seca brilharam com água. Um jovem que cede o lugar a um idoso assim. Ensinamos aos jovens da nossa tribo que essa é a maior honra de um guerreiro, ele disse com a voz levemente embargada. Mas aqui, em uma cidade cheia de aço e vidro, eles ainda se lembram disso. Enquanto o metrô saía da estação, olhamos para baixo e vimos as artérias da cidade se estendendo. Becos estreitos com casas antigas de madeira, aninhadas entre condomínios de luxo, telhados de igrejas douradas brilhavam ao sol, não muito longe de edifícios de escritórios espelhados. O grande Rio de Janeiro serpenteava ao longe, lanchas e barcas se cruzavam. Esta cidade é como uma pessoa com dois corações, Javier comentou. Um bate ao ritmo das máquinas, o outro bate ao ritmo dos sinos da igreja e do riso das crianças nos parques. Mais tarde naquela manhã, eu os levei ao aterro do Flamengo, a área verde no coração da cidade que eu mais gostava. O vento trazia o cheiro de grama e terra úmida após a rega. Dezenas de idosos faziam aeróbica ao som de música brasileira, com um instrutor enérgico à frente. Em outro canto, pessoas praticavam tai chi ou capoeira de forma calma. Alguns caminhavam rápido, outros faziam vezes jogging. Crianças andavam de bicicleta ao redor do campo. Tupã ficou olhando por um longo tempo, antes de dizer: em nossa aldeia, muitos idosos sucumbem às doenças porque acham que o tempo deles acabou. Mas aqui parece que eles estão dizendo a velhice. Eu não vou desistir tão fácil ao sair para caminhar no parque todas as manhãs. Eu sorri. De repente, senti que durante todo o dia não tínhamos visto muitos prédios altos ou tecnologia nova, mas os 8 líderes pareciam estar lendo um livro grosso chamado Vezes a Vida Diária do Povo Brasileiro. E em cada página havia uma frase que se repetia: a verdadeira civilidade não é anunciada em salas de reunião, mas está escondida no metrô que funciona, nos parques matinais e na forma como uma mãe ensina o filho a recolher o próprio prato após o café. Naquela tarde, depois de passarmos um tempo no aterro do Flamengo, decidi levá-los para almoçar em um shopping center próximo para que pudessem ver outro lado do Rio, o lado dos shoppings climatizados, dos diversos restaurantes e das pessoas vestidas na moda. Caminhamos pela calçada ao longo da avenida principal. O céu estava nublado, parecia que ia chover a qualquer momento. O cheiro de fumaça de carro misturava-se com o aroma de queijo coalho grelhado que vinha dos carrinhos de rua. Aruan caminhava ao meu lado, apoiando-se em sua bengala com o ritmo lento de sempre. De repente, ele parou bruscamente. A mão que segurava a bengala apertou-se. Seu rosto empalideceu visivelmente. Dor no peito, ele disse em inglês ofegante. Todo o meu mundo pareceu encolher para o som do coração do idoso à minha frente. Javier rapidamente segurou seu braço. Tupã ajudou a apoiar do outro lado. O corpo alto de Aruan inclinou-se levemente, como uma árvore velha prestes a cair. As pessoas ao redor pararam de olhar. Muitos perguntaram em português: está tudo bem, senhor? Sem saber que o homem de pele escura à sua frente era um líder tribal em quem toda a aldeia confiava. Peguei meu celular com as mãos trêmulas e disquei 192 SAMU, seguindo o instinto que me fora ensinado desde criança. SAMU, emergência, qual é o problema? A voz do outro lado soou clara. Eu rapidamente expliquei em português que um estrangeiro idoso estava com dor no peito e dificuldade para respirar, perto da entrada do aterro do Flamengo. O atendente fez perguntas sistemáticas, sintomas, duração e o ambiente, antes de dizer que a ambulância mais próxima estava a caminho. Por favor, não deixe o paciente andar e tente mantê-lo respirando fundo lentamente. Em menos de 15 minutos, o som suave da sirene surgiu ao longe. Uma ambulância branca com o logotipo de um hospital público de ponta virou e parou rapidamente na lateral da rua. 2 socorristas e uma enfermeira pularam do veículo com equipamentos nas mãos. Eles não estavam assustados ou apressados de forma desorganizada, mas cada passo em nossa direção era cheio de propósito. Boa tarde, senhor. Calma, nós vamos cuidar de você, um socorrista disse, ajoelhando-se ao nível dos olhos de Aruan. Ele usou inglês simples para perguntar o nome, a idade, os sintomas e quando a dor havia começado. Enquanto isso, usava um aparelho para medir a pressão arterial e o oxigênio no dedo de Aruan. O outro colou pequenos adesivos no peito para conectar a um eletrocardiograma portátil. Eu assisti
ao trabalho deles e senti como se estivesse vendo uma peça de teatro muito bem ensaiada. Em meio ao som dos carros e das buzinas, no pequeno círculo ao nosso redor, havia apenas as instruções curtas e claras do socorrista e o som da respiração do idoso, que começou a se acalmar conforme eles o incentivavam. Não se preocupe, estamos com você, a enfermeira disse a Aruan, segurando sua mão firmemente. Quando sua condição se estabilizou, eles o colocaram em uma maca e o levaram para dentro da ambulância. Eu e um dos líderes entramos também. Dentro, a ambulância estava equipada com instrumentos que eu só tinha visto em salas de emergência de grandes hospitais. Pequenos monitores mostrando o ritmo cardíaco, oxigênio e medicamentos. Um dos socorristas falava ao telefone, relatando detalhadamente a condição do paciente para o hospital de destino. O hospital para onde fomos era um grande hospital público no centro da cidade. A emergência estava lotada, mas não caótica. A enfermeira no balcão de triagem avaliou Aruan por um momento e chamou imediatamente a equipe médica de plantão e um intérprete de inglês. Não se preocupe, o cardiologista vai examiná-lo. A intérprete disse em voz suave. Aruan foi levado para a área de emergência. Um eletrocardiograma completo foi instalado rapidamente. O sangue foi colhido para exame. A sala de raio-x não ficava longe. Uma enfermeira o cobriu com um lençol fino, pois o ar-condicionado estava frio. Embora fosse idoso, todos se dirigiam a ele com um termo respeitoso de vezes seu Aruan. Depois de um tempo que pareceu longo, mas na verdade não chegou a 1 hora, uma médica se aproximou de nós. Ela tirou um pouco a máscara para que pudéssemos ver seu sorriso claramente. De modo geral, o coração não sofreu um infarto agudo, ela disse em inglês, e a intérprete ajudou com os termos mais difíceis. É uma condição de arritmia cardíaca causada por estresse e fadiga acumulada. Ele precisará descansar e tomar medicação para controlar o ritmo cardíaco por um tempo. Eu traduzi para todos. Javier olhou para o teto aliviado. Tupã juntou as mãos em um gesto de oração, sem se importar com a religião que usava. A médica continuou explicando que ele deveria evitar longas caminhadas, lugares muito quentes e voltar para uma revisão se tivesse sintomas anormais. Ela entregou um folheto impresso em inglês com as instruções. O que mais me impressionou não foi apenas a rapidez do tratamento, mas a última pergunta da médica. O senhor vem da Amazônia, onde o clima é quente e seco, certo? Aqui é úmido e quente de forma diferente. Não se esqueça de beber bastante água para o corpo não se cansar demais, tá? Não era uma ordem de um livro didático, mas uma preocupação de alguém que via a pessoa à sua frente como um ser humano antes de vê-lo, como um paciente estrangeiro. Quando a enfermeira nos levou para pagar as despesas, prendi a respiração. Eu sabia que em muitos países o custo hospitalar na capital poderia ser o preço de um rebanho inteiro, mas o valor na fatura não disparou como eu temia. Mesmo sendo um preço para alguém sem plano de saúde brasileiro, ainda era muito mais baixo do que em muitos países onde eu já havia trabalhado. Aruan segurou a fatura, olhando os números por um longo tempo, antes de falar lentamente. Se a minha aldeia tivesse um hospital assim, e pessoas que aceitassem acordar de madrugada para virem em um carro branco como este, salvando a vida dos meus irmãos, não teríamos sido tirados de nós por doenças simples com tanta frequência. Ele se virou para mim. Seu país pode não ter armas grandes como os países grandes, mas eu vejo que vocês investiram em construir outra coisa, algo que faz as pessoas não terem medo de ficar doentes. Naquela noite, no caminho de volta para o hotel, o som das sirenes de outras ambulâncias que passavam na escuridão não parecia mais assustador. Para os 8 líderes, era o som de um país que tentava não deixar ninguém para trás. E para mim, era a confirmação clara de que a civilidade não era medida pela quantidade de prédios altos, mas pela quantidade de corações que se atreviam a se levantar para carregar o medo dos outros no dia em que estavam mais fracos. O dia da partida chegou mais rápido do que todos desejavam. Naquela manhã, o céu sobre o rio estava mais limpo do que nunca. O sol refletia no vidro do aeroporto Galeão como se estivesse se despedindo de convidados importantes. Eu caminhei lado a lado com os 8 líderes em direção ao portão de embarque. Cada passo parecia mais pesado. Antes de passarmos pela imigração, a mesma funcionária que nos recebeu na primeira noite levantou a cabeça. Ela sorriu e fez um gesto de despedida. Tenha uma viagem segura. E acrescentou em inglês, "We hope to see you again." Aruan parou ali. Ele olhou para a fila de brasileiros que esperavam em ordem. Jovens e velhos faziam gestos de agradecimento aos funcionários por hábito, antes de seguirem em frente. Ele respirou fundo,
como se quisesse guardar o cheiro deste país em seu peito pelo máximo de tempo possível. Muitas horas depois, o avião pousou na pista na América do Sul. O sol quente e o cheiro de poeira seca nos receberam de volta ao continente, mas desta vez não eram apenas a família e os moradores da aldeia esperando. Jornalistas de rádios comunitárias e grandes jornais se aglomeravam. Cartazes com a frase "Líderes tribais de volta da grande reunião estrangeira" eram erguidos. Vários microfones foram estendidos para Aruan. Um repórter perguntou em inglês em voz alta: "O que o senhor viu no mundo lá fora? O que os povos da Amazônia devem aprender com o Ocidente?" Aruan olhou para a câmera de TV por um momento, antes de balançar a cabeça levemente. "Desta vez não aprendi com o Ocidente", ele disse, com cada palavra clara, "mas com um pequeno país na América do Sul chamado Brasil. Lá, vi que a força de um país não vem de seus canhões, mas da mãe que ensina o filho a limpar o próprio prato, do médico que não pergunta quanto o paciente tem e do jovem que cede o lugar no metrô sem que ninguém mande." Essa frase foi repetida várias vezes na mesma noite. Rádios comunitárias tocavam o clipe de áudio durante os noticiários. Algumas casas ligavam o rádio enquanto cozinhavam o jantar. As crianças ouviam o nome Brasil pela primeira vez em suas vidas, associado às palavras ordem e compaixão, e não apenas como um destino turístico barato, como alguns anúncios mostravam. Na reunião de líderes comunitários na semana seguinte, os 8 anciãos falaram sobre o metrô onde as pessoas faziam fila em silêncio, sobre o parque onde os idosos não se rendiam à doença e sobre o hospital que recebia estranhos com igualdade, mesmo que estivessem vestidos de forma diferente e tivessem cores de pele diferentes. Eu vi muitos homens de meia idade assentirem levemente. Os olhos, que eram duros quando falavam em defender suas terras, suavizaram-se ao ouvir sobre o cuidado dos brasileiros com os doentes. Não demorou muito para que funcionários do governo da capital viajassem para as aldeias para ouvir sobre o modelo de comunidade forte ao estilo brasileiro. Eu ajudei a traduzir o conceito de vezes agentes comunitários de saúde, pessoas comuns treinadas para bater nas portas e perguntar sobre a saúde da comunidade todos os dias. A ideia de fundos comunitários, grupos de mulheres e jovens que ajudavam a coletar lixo e gerenciar água limpa foi anotada em muitos cadernos. Em uma tarde, houve uma grande reunião especial no centro da aldeia. Um mapa do Brasil impresso da internet foi pendurado em um quadro de madeira. As crianças olhavam para o pequeno país no mapa mundi com olhos brilhantes. Alguém perguntou a Aruan: "Por que devemos olhar para aquele lado se os brancos nos disseram que o futuro está sempre no Ocidente?" Ele sorriu de canto antes de responder: "Porque eu vi com meus próprios olhos que há uma aldeia do outro lado do mundo que não é muito diferente de nós. É quente, úmida, tem igrejas, mercados e mães que repreendem seus filhos pela manhã. Mas eles escolheram construir ordem e compaixão até se tornar uma armadura para todo o país." Ele olhou para o mapa do Brasil colado na madeira. "Talvez o nosso futuro não esteja apenas no Ocidente, mas em uma aldeia chamada Brasil, se estivermos dispostos a aprender o coração deles e não apenas imitar seus prédios altos." Muitos anos depois, em uma manhã de chuva fina no Rio, abri minha caixa de correio em meu pequeno apartamento alugado e encontrei um envelope grosso da América do Sul. Dentro não havia apenas uma carta, mas uma foto da aldeia de Aruan com tanques de água limpa alinhados ao lado de uma pequena escola. As crianças sorriam para a câmera, vestindo roupas velhas, mas fazendo um gesto de agradecimento desajeitado como os brasileiros fazem, junto com uma frase curta que ele escreveu: "Começamos a ensinar as crianças a fazer um gesto de agradecimento antes de ensiná-las, a memorizar os nomes dos deuses, porque vimos no seu país que o coração humano é mais importante do que qualquer céu." Eu larguei a carta, olhei para o sol que nascia sobre os telhados e de repente entendi. As 12 horas no avião e as 72 horas nessa cidade não mudaram apenas uma aldeia distante, mas mudaram a forma como eu via minha própria casa. O Brasil pode não ser perfeito. Tem trânsito, enchentes e muitos problemas. No entanto, a cada manhã, ainda há pessoas que preparam café da manhã para seus filhos, varrem a frente de suas casas, mantêm os parques abertos e tratam estranhos na emergência. Se a civilidade é sobre não abandonar uns aos outros nos momentos de maior fraqueza, talvez este pequeno país, que as pessoas costumavam chamar de destino turístico barato, seja um dos professores mais importantes do mundo sem que nunca tenhamos percebido.